Fala pessoal, tudo beleza? Nós vamos aprender a dividir polinômios e nós vamos dividir esse assunto em duas aulas. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre a divisão de monômio por monômio e também de um polinômio por um monômio. Lembrando que todo monômio também é um polinômio. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Vamos para a nossa aula. Bom, para dividir dois monômios é bem tranquilo. Basta você dividir o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal, que são as letras, pela letra. Nós vamos começar aqui com esse primeiro exemplo, que é 14x² dividido por 2. Aqui ó, o coeficiente é o 14 e a parte literal é o x². E você percebe que aqui nesse monômio não tem parte literal. Eu sempre gosto de escrever a divisão aqui de monômios no formato de fração. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro 14x² dividido por 2. Aqui não precisava fazer isso, mas eu acho bacana, acho que fica mais fácil de ver assim. Então aqui basta apenas dividir 14 por 2. 14 dividido por 2 dá 7. Então vai ficar 7x². O coeficiente aqui ó, é 20 e aqui é 4. Aqui também eu vou escrever no formato de fração, lembrando que você não precisa escrever nesse formato, mas vale a pena, tá? Fica mais legal de você ver, ó, 4x². Isso daqui, ó, eu já posso fazer direto. Divido coeficiente pelo coeficiente e parte literal pela parte literal. Mas eu quero que você perceba que isso daqui pode ser escrito assim, ó, 20 dividido por 4 vezes x⁻⁶ dividido por x². É a mesma coisa, pessoal. E aqui basta dividir 20 por 4, que vai dar 5. E x⁻⁶ dividido por x², lembra aqui ó, da propriedade de potências. Quando nós temos uma divisão de duas potências, por exemplo, 3⁻⁶ dividido por 3⁻⁴. É uma divisão de duas potências de mesma base. Tem uma propriedade que diz que você repete a base e subtrai aqui os expoentes. O de cima, que é o 6 menos o de baixo, que é o 4. 6 menos 4, 2. Então vai ficar 3². Essa propriedade nós vamos usar aqui, ó. Nós temos uma divisão de duas potências de mesma base, que é o x. Então eu repito a base e pego esse expoente menos esse. 6 menos 2 dá 4. Então essa é a nossa resposta. Nesse próximo exemplo aqui, vou escrever essa divisão no formato de fração. Aqui é só dividir coeficiente por coeficiente. Então 9 dividido por 3 dá 3. x² dividido por x, lembra que aqui em cima tem 1. Então, é uma divisão de duas potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, aqui vai ficar 2. A gente poderia fazer direto aqui, ó, 9 dividido por 3, 3. x² dividido por x⁻⁴ vai ficar x². Beleza? E por último, vamos dividir aqui esses dois monômios. Vou escrever aqui no formato de fração. Beleza, vamos pegar aqui agora coeficiente e dividir pelo coeficiente e parte literal pela parte literal. Aqui você percebe que a divisão não é uma divisão exata. 12 dividido por 5 vai dar um número quebrado. Aí aqui tem duas opções que você pode tomar. Você pode escrever o número, manter o número na forma de fração, tipo escrever assim, ó, menos 12 sobre 5. Ou você pode realmente dividir, beleza? Aqui fica fácil de dividir. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? No formato de fração. E no final a gente faz dividindo. Como nós temos aqui várias letras, primeiro eu vou pegar o x. Vou dividir o x pelo x e depois vou pegar o y e dividir pelo y. Então olha só, x² dividido por x² dá x⁻⁴, porque 3 menos 2 dá 1. Aqui eu vou deixar apenas o x aqui. Agora, y² dividido por y², você repete a base também ó, e subtrai os expoentes. 2 dividido por 2 dá 0. Então, aqui ficaria y⁻⁴. Só que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, aqui vai ficar x vezes 1
que é x, então você não precisa escrever esse y elevado a zero, beleza? Em outras palavras, como aqui eu tenho y ao quadrado dividido por y ao quadrado, eu posso simplesmente cortar aqui esses dois. Posso cancelar aqui esses dois valores, beleza? Então vou apagar aqui esse y elevado a zero. E o z eu vou apenas repetir aqui, já que não tem nenhum z aqui embaixo. Pessoal, lembrando que essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que menos 12 sobre 5 vezes x ao cubo dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por y ao quadrado vezes o z, beleza? Aí aqui nós deixamos no formato de fração e aqui, ó, essa divisão dá x, essa divisão aqui deu 1 e aqui o z está sendo dividido por 1, que dá o próprio z. Então, com isso, nós chegamos nessa resposta. Se você quisesse dividir, como eu disse, ó, dá para dividir 12 por 5. Tem um macete aqui para dividir qualquer número por 5. É só você dobrar o número de cima e voltar uma casa. Ora, 12 vezes 2 dá 24. Então, ó, deu 24. Só repetir aqui o sinal de menos. Aí você volta uma casinha para cá, para a esquerda, com a vírgula, vai ficar 2,4. Então, 12 dividido por 5 dá 2,4 xz. Então, essa é a nossa resposta, beleza? Vamos agora para o caso de polinômio dividido por monômio. Para dividir um polinômio por um monômio, basta você dividir cada termo desse polinômio pelo monômio e depois somar os valores. Então, olha só. Vamos escrever aqui no formato de fração. Eu vou colocar 6x elevado a 4 mais 2x ao quadrado dividido por x. Dividir esse polinômio aqui, ó, por x é a mesma coisa de pegar esse carinha aqui, esse monômio, e dividir por x. Ó, 6x elevado a 4 dividido por x. E somar com esse monômio aqui, ó, que é 2x ao quadrado, e dividir por x também. Foi isso que eu falei no começo. Para dividir um polinômio por um monômio, nós vamos pegar cada termo desse polinômio e dividir pelo monômio. Então, vamos pegar primeiro esse carinha dividido por esse, e depois pegar esse e dividir por esse. E aqui é a mesma coisa do item anterior. Aqui eu vou dividir coeficiente pelo coeficiente. Lembra que aqui é 1, né? E parte literal pela parte literal. Então, 6 dividido por 1 dá 6. E x elevado a 4 dividido por x vai ficar x elevado a 3. Porque 4 menos 1 dá 3. Mais, aqui, ó, 2 dividido por 1 dá 2. E x ao quadrado dividido por x vai dar o próprio x. Já que 2 menos 1 dá 1. Então, x elevado a 1 é a mesma coisa que o x. Aqui eu não posso somar esses dois, porque eles não são termos semelhantes. Embora tenha a letra x aqui, ó, mas tem expoentes diferentes. Então, eu deixo a resposta nesse formato aqui. A resposta vai ser um polinômio. Vamos aqui para o último exemplo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí e deixa o seu like para dar aquela força aí para a gente, beleza? Vou escrever aqui essa divisão no formato de fração. Lembrando que essa divisão é igual a dividir esse valor por esse, menos esse valor por esse. Então, vou escrever isso aqui do lado. Bom, pessoal, assim fica mais fácil de você visualizar a divisão. Mas lembre-se que você pode dividir direto. Posso pegar esse monômio e dividir por esse, já de cabeça, e colocar a resposta. E dividir esse por esse. O meu conselho é que vocês façam no começo assim, tá? Mas depois vocês podem fazer direto, para ganhar aquele tempo na prova, tá certo? Aqui eu vou dividir coeficiente pelo coeficiente. Como o coeficiente aqui é 1, ó, 2 dividido por 1 dá 2. Vou só repetir aqui. Agora eu vou pegar apenas a letra A, tá? A elevado a 5 dividido por A elevado a 3 vai dar A ao quadrado, porque 5 menos 3 dá 2. E agora vou pegar o B. B ao cubo dividido por B ao quadrado vai ficar apenas o nosso B. Menos 3 dividido por 1 dá 3 também. Então, vou colocar o 3 aqui. A elevado a 3 dividido por A elevado a 3. Como é o mesmo valor, eu posso cortar aqui, ó, porque vai dar 1.
vai ficar A elevado a zero, né? Porque 3 menos 3 dá zero, e A elevado a zero dá 1, beleza? E B elevado a 12 dividido por B ao quadrado vai ficar B elevado a 10. Então essa é a nossa resposta. É muito importante vocês lembrarem que não podem somar esses valores, tá? Nem subtrair. Só pode se eles fossem termos semelhantes, mas aqui não é, tá? Para ser termo semelhante tem que ter a mesma letra com o mesmo expoente, ou não ter nenhuma letra, que no caso é o número, tá certo? Então essa é a nossa resposta. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aí seu comentário dizendo o que achou da aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aí também, que eu vou ter o prazer de te responder. Grande abraço, fica com Deus e até mais.